Essas palavras de Deus vai pela internet e vai no mundo inteiro, que todos podem participar e ouvir, e podem participar também dessa comunhão em Cristo, louvado seja Deus. Mas nós vamos então ouvir os hinos e depois vamos meditar, para nós ter certeza do que vamos fazendo. Pode deixar o pão preparado aí e o vinho, que daqui um pouquinho nós já temos participando. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se tu crê em Jesus, procura te mergulhar nos ensinamentos de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque era alimento orgânico, mas esse hoje é espiritual. É para a alma e o espírito. Este é o pão que desceu do céu. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Ele entregou. Na verdade vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, tá entendendo? Comer a carne e beber o vinho, que representa a carne, o pão representa a carne, e o vinho, o sangue, para você ter essa vida em Cristo que ele derramou. Se tu tem essa vida, vai ressuscitar agora, senão vai ressuscitar depois para o juízo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, louvado seja. Querem se mandar? Se manda. Aí veja o que Pedro respondeu. Essas palavras de Pedro eu adoro. Porque nós temos que ter essa fé de Pedro, sabe? Temos que ter, olha. Veja o que o Pedro respondeu no versículo 68, do capítulo 6 do livro de João. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a vida eterna. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos acreditado e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Primeiro tem que ser que nem Pedro, também tem que acreditar, né? E ouvir e acreditar que ele é o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Não vós escolhi a vós 12, e um de vós é um Judas? É um diabo? Isso ele falava de Judas. E disse... E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então Judas foi escolhido para criar-se mal para Jesus, mas o próprio Jesus disse que escolhi, foi Jesus que escolheu, mas disse que era para se cumprir a palavra. Eu escolhi de vocês 12, disse Jesus, e um de vocês é um diabo. Mas, vamos continuar ouvindo o hino? E após nós vamos ainda meditar um pouco na palavra de Deus, na orientação que nós encontramos em Coríntios capítulo 11. É interessante demais nós pegar. Tu pega a Bíblia Sagrada, que tu está com elas lendo, acompanhando comigo, abre a Bíblia Sagrada no livro 1 Coríntios capítulo 11, que após nós ter ouvido, continuamos a leitura e a meditação a respeito da palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 11. Nossa. Porque eu recebi do Senhor o que também vós ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E agora, ele nos orienta também, Paulo, para que nós, ao participarmos dessa comunhão, nós que temos que se examinar nós mesmos. Não deve de outras pessoas estar examinando, você pode, você não pode, você é indigno. É você mesmo. A nossa salvação é individual. Você tem que ouvir a palavra e discernir você a palavra e ver se ela te serve ou não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Ninguém tem esse direito de estar querendo nos julgar, ou examinar, porque a nossa salvação é individualmente. Quem não abandonar tudo por causa do reino de Deus, até família de propriedade, tudo. Entendeu? Agora é só pensar na salvação, não é jogar, não é abandonar e se separar da família, não. Você tem que fazer aquilo que você é, você e Deus, e você com Deus e Deus com você. Faça isso que dá certo na tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine você mesmo e participe. Se tiver alguma coisa errada na tua vida, Jesus é o que perdoa o pecado. Ele que é o perdoador. Não adianta estar contando para os homens aqui na terra teu pecado, tem que contar para Jesus. Se você puder, terminou isso aqui, já vai ver se pede perdão para ele. Se ele te perdoar, está perdoado. E se não te perdoar, tu está perdoado igual, porque tu fez o que foi mandado. Não é obrigado ele te perdoar, mas se tu pede perdão para ele, se ele não quiser te perdoar, o problema é dele, o teu já está resolvido. Agora, a palavra de Deus ainda continua, Paulo orientando, porque se nós julgássemos, a nós mesmos não seríamos julgados. Nós não temos direito de tirar o cisco dos teus olhos, Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, quem nos julga é Jesus. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Pelo Senhor Jesus. Para não sermos condenados com o mundo. Perante Jesus, que perdoa aquilo que te poderia impedir de você participar, pede perdão. Examine-se assim, o homem assim mesmo. E participe. Então nós vamos consagrar. Fica preparado o pão, um pedacinho de pão. E o vinho. O pão que você consagrar, se tu puder segurar na mão, segura na mão um pedacinho de pão. E se não, se tu tem 10 pessoas, deixa consagrar os 10 pedacinhos, que vai para as pessoas que vai participar, para não sobrar pão consagrado. Porque ele fica representando parte do corpo de Cristo, e essa então deve ser participada toda.